Nós fazemos a feira porque a companheira que cozinha para nossa família, mas que não haja dentro do nosso ser esse espírito de interesse, esse espírito de maldade, sim, um Espírito Santo de doar como esse Deus maravilhoso, de doar, de se entregar para que o Senhor opere, de se entregar à sua família, se entregar ao seu semelhante, se entregar ao campo missionário. E você talvez pode dizer: o que é que eu posso dar? Qual presente que eu posso dar ao meu Deus sem interesse? Eu digo: olha, meu querido, você pode entregar a sua vida, que vai acontecer algo diferente do que houve com aquele rapaz que, após ferido, o pai não entendeu aquela metáfora, aquele exemplo, e perdeu o seu filho. O nosso Deus deu o seu filho para nos salvar. Então vamos tomar posse dessa bênção e vamos nos entregar a Deus, porque grandes obras Ele fará na nossa existência. Temos também na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 23, o seguinte: olha que sofrimento! Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. O que é que Paulo estava dizendo aqui? Olha, nós estamos pregando um Cristo que não precisava, um Cristo que é Deus, mas Ele se destronou para nos dar a vida eterna, que é escândalo para os judeus. Os judeus não queriam um Cristo religioso, um Cristo renovador, e sim um Cristo político, um Cristo que iria dominar sobre Roma. Entendiam mal as profecias de Isaías e outros profetas escatológicos. E os gentios, nós aqui, nós que não somos judeus, nós que não somos da linhagem de Deus, é loucura, porque alguém vai morrer por outro. Eu mesmo não tenho coragem de dar minha vida por ninguém. Talvez até mesmo no momento de morte eu não queira morrer, e mesmo sabendo que sou salvo em Cristo, eu vou relutar, eu vou tentar me debater, fazer tudo para não partir para a eternidade, porque essa é a natureza humana. E nem tampouco eu tenho coragem de dar nenhum dos meus 2 filhos pela essa humanidade. Mas com o nosso Deus a história é diferente. Com o nosso Deus o caso é diferente. Ele tirou o que há de melhor. Você que é casado, casada, que tem filho mesmo não sendo casado, você que tem um filho, sabe o amor, sabe a afinidade, a intimidade, aquilo que é do nosso ser, nós entregar pelo prostituto, pelo da torcida, pelos homossexuais, aqueles que não têm nenhum compromisso, aqueles que estão no baixo espiritismo, no alto espiritismo, aqueles que estão na religião, aqueles que praticam e amam a obra de feitiçaria. Para mim essas pessoas são abominações, mas com Deus a coisa é diferente. Para Deus você é importante, você tem uma alma, Deus lhe ama sobre toda e qualquer condição. Ele não ama o pecado, mas ama o teu arrependimento e a tua alma, meu querido. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5 e o versículo 8 diz o seguinte: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que ainda quando estávamos no pecado, Cristo morreu por nós. Observe que é algo glorioso. Mais um versículo, porque o horário se finda, na epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 1, diz o seguinte: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, antes cujo, olhando para Jesus que foi exposto e crucificado, ele mostra aqui, faz uma exclamação e depois uma interrogação: quem fascinou a vós outros? Se não foi esse Cristo, se não foi esse evangelho, quem foi? É a questão aqui. Insensatos é aquele destituído do bom senso, sem compromisso, louco, desintegrado da salvação, das obras espirituais. Ele diz: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, antes cujo olho foi Jesus Cristo exposto e crucificado. Então, meu querido, é um texto que momentaneamente parece difícil, mas é de fácil entendimento. Vou dar um exemplo bem fácil, bem doméstico, acontecido na história humana. Observe o seguinte, mais um caso verdade. Esse anúncio apareceu num jornal britânico no início do século XIX, num jornal inglês. Observe bem, estava a seguinte nota:
Precisa-se de homens para uma viagem arriscada, salário pequeno, frio intenso, longos meses em completa escuridão, perigo constante, retorno duvidoso. Esse anúncio foi colocado pelo senhor Ernest, o famoso explorador irlandês, quando se preparava para mais uma expedição na sua demanda ao Polo Sul. Ele ia ao Polo Sul e disse o seguinte: olha, eu quero uma pessoa louca, que ganhe pouco, e vai sofrer frio, vai ficar solitário. E o jornal diz que a resposta foi impressionante, surpreendendo o explorador. Muitas pessoas ali brigando para ir para o Polo Sul, até mesmo para a morte. O que eu quero dizer? Eu quero comparar com os gálatas insensatos que preferem empregar a vida em uma loucura, em uma demagogia, em muitas obras carnais, zombando do nosso Deus como se não tivesse uma alma, como se não fosse a eternidade, zombando mesmo, cometendo loucura. E esquecem do Cristo que foi exposto, esquecem do Cristo que derramou até a sua última gota de sangue. O jornal britânico diz que grande foi a concorrência para ir ao Polo Sul, passar frio, perigo de morte, passar fome, em escuridão. Mas muitas vezes nós nos encontramos nas igrejas evangélicas, nos programas de rádio, nas praças, na rede de internet, no televisor, nas literaturas, nos livros, expondo essa palavra de salvação, mostrando que alguém sofreu no teu lugar, mostrando que alguém deu a sua vida para que você tivesse o luxo espiritual. Luxo aqui não vamos ligar à luxúria, mas ao conforto espiritual, para que você tivesse o verdadeiro prazer, que é andar em espírito e verdade, na presença do Espírito Santo. E os homens não querem. Talvez se eu chegasse aqui na rádio Pirau FM e colocasse uma nota desse tipo: precisa explorar uma montanha aqui que é perigosa, tem muitas cobras, tem muitos animais selvagens, pago pouco, mas garanto uma aventura. Talvez muitas pessoas estivessem aqui dando o seu nome. Mas como nós estamos prometendo e dando vida eterna, não em nome de um pastor, de uma igreja evangélica, de um presbitério, de um campo missionário, mas em nome de Jesus. Deus diz e Deus cumpre, porque Deus não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus diz que deu o seu filho, que quem está em Cristo nova criatura é, que aqueles que morrem em Cristo ressuscitarão primeiro, isso é uma verdade absoluta, é uma verdade do reino de Deus. Então, meu amigo, troque a insensatez, troque a loucura nesse dia maravilhoso por Jesus Cristo, para que você possa morar com Ele em toda a eternidade. Amém.